Saiu o segundo episódio da série 4 Minutos. E pensa numa série que tem dado nó na cabeça de muita gente. Vamos analisar tudo que aconteceu nesse segundo episódio. Também vamos falar um pouquinho sobre algumas teorias minhas e algumas coisas que me deixaram aí de orelha em pé. Começamos esse segundo episódio com um rapaz matando alguém. A imagem é bem escura, o assassino aparece usando um capuz. Mas observando bem, dá pra saber quem é. Não somente pelo rosto que fica evidente durante uma claridade, mas também porque, obviamente, esse assassino não sabe fumar. E esse assassino em questão é ninguém mais, ninguém menos do que o Tom Clancy, o namorado do Corny, que é ali o irmão do Gret. Na cena, a gente consegue observar que o assassino se utiliza de uma pedra para dar cabo da vida ali da vítima. Até o final desse vídeo, vocês vão entender qual a motivação desse assassinato e quem eu acho que é a vítima. Continuando a nossa história, nós vamos ali pro ponto onde a gente parou no primeiro episódio, que é no hospital, aonde aquela mulher que foi atropelada pelo Gret se recusa a dormir. O Dr. Time vai até lá, né, falar com ela, receita ali algumas medicações para ela conseguir dormir. E nessa cena a gente acaba descobrindo por que essa mulher quer tanto cometer o oposto de viver. Segundo ela perdeu um filho dessa mesma maneira há um mês. E, segundo ela explica, o motivo dele ter feito isso com ele mesmo foi por questões financeiras. Ele tentou ali ganhar um dinheiro, mas acabou perdendo tudo. Já abro um parênteses aqui para tentar entender como que ele tentou ganhar esse dinheiro. Será que foi no jogo do tigrinho? Fato é, minha gente, que a dívida do rapaz ficou cada vez maior e muitos cobradores começaram a ir atrás dele e ele acabou, né, se desvivendo. Mesmo diante dessa história triste, o Dr. Time continua com aquele ar de foda-se, tô nem aí. Quando ele tá saindo do quarto, ele vê o buquê de flores que o Gret levou para a senhorinha. Ele então se lembra do rapaz que esbarrou nele antes dele entrar no quarto. Vocês se lembram, né, que houve a volta no tempo no primeiro episódio. O Gret foi lá levar o buquê e aí a senhorinha falou umas coisas para ele. Ele saiu do quarto depois que deixou o buquê e esbarrou no Dr. Time. O Gret voltou 4 minutos no tempo, e aí nesses 4 minutos ele ainda não havia entrado no quarto, logo ele não entrou com esse buquê, ele deixou no balcão e pediu para que entregassem para a senhorinha. Porém, o Dr. Time viu esse buquê dentro do quarto, e eu fiquei meio confusa aqui. Se a gente teve um erro de continuidade, ou se o Dr. Time consegue lembrar das coisas mesmo após o Gret voltar no tempo. Eu espero sinceramente que seja a segunda opção, porque a história vai ficar bem mais interessante. Na sequência dessa mesma cena, a gente descobre que o Dr. Time tinha uma namorada, mas que eles terminaram recentemente e essa moça, que também era médica no mesmo hospital, acabou saindo do hospital. E aparentemente as fofoqueiras do local culpam o Dr. Time, exatamente por ele ser esse ser humano frio, fechado e até mesmo intimidador. Próxima cena, nós temos um casal brigando, que é o Titan e a Vil. Outro colega dos dois acaba vendo essa discussão, tenta ali meio que interferir, mas não dá muito certo, porém ele grava essa discussão e o Titan arrastando a coitada da Vil para o carro. Esse colega que assistiu toda essa cena é o Domi. No dia seguinte, já na faculdade, nós temos o Gret pesquisando no Google sobre prever 4 minutos. Seu amigo Titan chega, os dois têm ali uma conversa, e nessa conversa o Titan fala uma coisa que me chama a atenção. Tipo, se você precisar de alguma ajuda, meu pai pode ajudar, é só você falar. E aí eu me pergunto, quem que é o pai do Titan e que tipo de ajuda ele pode dar? Com certeza o Titan tá falando em relação ao acidente do Gret. Provavelmente o pai do Titan é uma pessoa influente e caso desse ruim aí em questão de justiça, o pai dele, por ser influente, poderia ali botar panos quentes. E isso já deixa muito claro a mentalidade do Titan. Ele acha que é uma pessoa que está acima da lei, que ele pode fazer qualquer coisa porque o seu pai sempre vai aliviar. O Domi chega na sala, acaba descobrindo que a Vil está sumida e ele acaba contando sobre ele ter visto na noite anterior a Vil junto com o Titan. O Titan obviamente não gosta nada disso e vai tirar satisfação com o Domi. E dá ali uma pressãozinha básica no Domi. Aqui eu já achava que a pobre da Vil já tinha ido de arrasta. Na noite do mesmo dia, o Gret, em casa, continua pensando na sua nova habilidade. E no grupo do Line da faculdade, o pessoal continua em busca da Vil. E o Domi, mostrando que não tem medo de ameaça, posta o vídeo que ele gravou do Titan brigando e arrastando a coitada da Vil para o carro.
O Gret encontra com o Titan na mesma noite, porque o Titan diz que precisa de ajuda. Os dois conversam e o Gret acaba descobrindo que o Titan sequestrou a coitada da Viv. Mas o pior ainda estava por vir, porque ele também sequestrou o Domi, que tá desacordado no porta-malas do carro. E o Titan quer ajuda do Gret para sumir com o Domi. O Gret obviamente não aceita, os dois discutem. O Domi começa a acordar no porta-malas, cai do porta-malas. O Titan vê e finaliza o Domi na pedrada. O Gret volta 4 minutos. Já observaram que a maioria das vezes que o Gret volta no tempo tem alguma relação com morte? A única vez que ele voltou que não tinha relação com morte foi quando ele encontrou o doutor, que tem ligação muito forte com ele. Tá, o Gret volta os 4 minutos e então ele decide impedir a morte do Domi. O Gret briga com o Titan, dá uma pedrada nele e foge do local, levando o Domi para o hospital. E lá ele é socorrido. O Gret também tá machucado, também precisa de ajuda, então ele fica ali, aguardando atendimento. O Dr. Time vê ele e logo dá um jeitinho de ir ali atender o paciente. Aqui já ficou claro que o Timer tá interessado no Gret. Afinal de contas, essa arrumadinha não é à toa. E a tensão sexual dos dois nessa cena é palpável. Não te julgo, Gret, eu também olharia. No dia seguinte, um corpo é encontrado, aparentemente no mesmo local onde quase o coitado do Domi foi de arrasta. E investigando ali o local, um policial encontra uma pedra suja de sangue. Aqui eu achei que o corpo era do Titan. A gente acaba descobrindo que o Tom Khan é irmão dessa vítima. Ele vai até o local ali para poder reconhecer o corpo. E aí ele solta uma frase que tá aqui na minha mente martelando também. Na próxima cena, nós temos o Gret mandando mensagens pro Titan, pedindo desculpas, né, pela pedrada. E explicando pra ele por que ele fez aquilo. Na sequência, a gente descobre que a Viv foi salva pelo Gret. E já na cena seguinte, a gente descobre que o corpo encontrado, né, o corpo do irmão do Tom Khan, não é o corpo do Titan. Ele tá vivíssimo e foi tirar satisfação com o Gret. E o Titan ainda tem coragem de dizer, eu não ia matar o cara. Mano, você chamou o garoto pra afogar o coitado do Domi. No meio dessa pancadaria toda, o Dr. Time chega e ajuda o Gret. Adorei as porradas que ele deu no Titan. Na central lá do jogo do Tigrinho, algo acontece e começa a travar todos os computadores. E claro, acredito que não só eu, mas todo mundo ficou suspeitando dessa moça, né? Haja visto esse close que deram no rosto dela, não seria à toa. Enquanto isso, o Tom Khan segue ali sofrendo pela morte do seu irmão. Ele liga pro Korn tentando achar consolo no seu namorado, mas não encontra. Afinal de contas, ele tá lá focado para resolver o problema lá do jogo do Tigrinho. Revoltado, Tom Khan faz algo que o Korn desaprova. Ele não sabe fumar. O Korn vai lá conversar com o diretor dos negócios, que é o seu tio, e está em um ambiente bem estranho. E eu não tô nem falando dessa moça tocando dentro dessa sala. E sim dessa outra moça encarando o Korn enquanto fica balançando uma taça de vinho. Aí tem. E tinha, né? Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Descobrimos que o problema lá do jogo foi causado por um hacker. Hacker esse que foi contratado por um dos acionistas. E o tio diz que já resolveu lá o problema com o acionista. Resolveu na bala. E aqui eu abro mais um parêntese para uma teoria. O acionista que contratou o hacker para fazer esse babado lá no joguinho, morreu. E o hacker, quem é? No primeiro episódio, a gente viu o Tom Khan conversando no celular com alguém bastante suspeito. E vimos também o Korn dizendo que o Tom Khan não precisava trabalhar, porque ele sustentaria ele. Porém, o Tom Khan quer continuar trabalhando, mas em nenhum momento é revelado qual que é o trabalho dele. A minha teoria é que o Tom Khan é esse hacker. E se o tio do Korn matou o acionista, obviamente o hacker também iria de arrasta. Afinal de contas, ele teria tido acesso ali ao negócio do joguinho, aos computadores. Só que eu acho que mataram o irmão do Tom Khan no lugar dele. Por isso, quando o Tom Khan vai lá ver o corpo lá do seu irmão, ele fala essa frase. Teoria minha, tá? Deixa aí nos comentários se faz sentido. Voltando ao Tom Khan, ele recebe ali durante a noite a visita do policial responsável lá pelo caso da morte do seu irmão. Esse policial está nitidamente interessado no Tom Khan. E ele vai até ali, né, para perguntar como o Tom Khan está e para garantir que o assassino do seu irmão vai ser punido. Porém, o Tom Khan deixa claro que ele não confia na justiça.
Ou seja, se ele não confia na justiça, ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Aí a gente volta para a primeira cena desse episódio, aonde a gente viu Tom Khan desvivendo alguém na pedrada. Mais uma teoria minha. Eu acho que ele vai matar o Titan. Por que eu acho isso? A pedra que foi achada no local, suja de sangue, foi levada pelos policiais para análise. Eu acho que o sangue encontrado naquela pedra é o sangue do Titan, resultado da pedrada que o Gret deu nele naquela noite. Ou seja, isso coloca o Titan ali no mesmo local onde a vítima foi encontrada, transformando ele assim no principal suspeito. Porém, eu acredito que essa investigação não vai nem muito para frente por conta do pai do Titan, que é um cara influente e que com certeza vai conseguir colocar panos quentes na situação. O Tom Khan, vendo que a justiça não vai ser feita pelo seu irmão, ele vai lá e arrasa com o Titan na pedrada. Deixando claro, gente, essa é a minha teoria, mas pra mim faz muito sentido. E eu quero muito que isso aconteça também. Olha que incrível vai ser se isso acontecer. Tom Khan tenta fazer justiça com as próprias mãos, acaba desvivendo uma pessoa que não tem culpa no cartório, pelo menos não nesse caso, mostrando que fazer justiça com as próprias mãos nem sempre dá muito certo. A gente se livra do Titan, que é o escroto, e de quebra ainda vamos ter um policial apaixonado por um assassino. Vai lá, Simon, acredito em você, estamos conectadas. E para finalizarmos esse episódio incrível, tivemos a confirmação que a jovenzinha lá do jogo do Tigrinho estava passando informação para outra pessoa. Detalhe, essa outra pessoa, apesar de não aparecer claramente, parece muito com o Dr. Time. E aqui eu ainda estou pensando sobre teorias para ligar ele a esse negócio dos jogos. Então sintam-se à vontade para teorizar aqui nos comentários. Mas é isso, gente. Esse foi o resumo do segundo episódio do BL 4 Minutes. Esse BL que eu sigo dizendo que está incrível, sensacional, com um roteiro de milhões, com atuações impecáveis e me deixando a cada episódio mais ansiosa. Gostaram das minhas teorias? Compartilham das mesmas? Entenderam esse episódio dessa forma? Deixem tudo aí nos comentários. Tchauzinho e até o próximo EP.